Dólar tá quase R$6. Quem diria? E pode passar. Até pouco tempo atrás, direita e esquerda discutiam quem seria o próximo culpado que faria o dólar chegar a R$5. É culpa ou não do Guedes? Hoje estamos no meio de uma crise de saúde pública, econômica e agora estamos começando uma crise política. Como a taxa de juros, o dólar, a dívida pública e a competitividade do Brasil vai afetar os próximos anos. E principalmente como tudo isso se relaciona com tecnologia. Taxa de juros. Na construção da taxa Selic, a gente tem que pensar em vários fatores, como política monetária e a atração de capital estrangeiro. Todo investimento, a gente olha risco versus retorno. Para formar a taxa Selic e atrair capital estrangeiro, a gente pensa em pelo menos 3 variáveis. Taxa de risco zero, hoje considerada a taxa dos Estados Unidos. Até há pouco tempo o Fed deixou isso a 2% e atualmente está 0,25%. A gente olha a taxa de inflação brasileira e a taxa do risco país, o risco Brasil. Essas 3 variáveis formam o que a gente considera ali a noção para saber se a Selic está alta ou baixa. O risco dos Estados Unidos até há pouco tempo estava 2%. A inflação de 2019 foi 4,30% aproximadamente. Então, somando os dois, a gente está falando de 6,3%. E o risco país variou abaixo de 200 pontos. Hoje, por causa do coronavírus, está a mais de 300. E para cada 100 pontos do risco país, a gente põe um ponto percentual. Então, vamos pôr 200 pontos, a gente teria mais 2%. A taxa Selic deveria estar a 8%, nessa faixa entre 8% e 9%. O Paulo Guedes, com a estratégia de economia de dinheiro da dívida pública, uma das estratégias, ele abaixou a taxa Selic, atualmente em 3,75%, bem abaixo do que se esperava para a taxa Selic ser atraente o suficiente para ter retorno para aquele investidor que quer vir para o Brasil. O que aconteceu com isso? Evasão, saída de dinheiro, capital estrangeiro do país. Todos os investidores que investiam em renda fixa no país, só a inflação já corroía esse poder de atração desse capital. Quando o investidor estrangeiro vai para fora, o que acontece? A demanda por real diminui, a demanda por dólar aumenta. Com isso, o preço do dólar sobe. Com isso, puxou o dólar para 4 e alguma coisa até pouco tempo atrás. A estratégia do Guedes era certa ou errada? O que acontece com a taxa Selic quando ela está muito alta? A dívida pública do Brasil hoje é mais de 70% do PIB. A dívida pública está a mais ou menos 5 trilhões de reais. Na época da Dilma, a taxa Selic é 14,25%, o Brasil pagava entre 500 bilhões e 1 trilhão. A taxa, o gasto de juros anual com a dívida pública. Aí você pensa, quem tem dívida pública? Quem tem esse dinheiro? O Tesouro? Quem cuida de letras do Tesouro? Não é a população. Ou seja, o governo que mais deu dinheiro para banqueiros, o governo da esquerda, que é exatamente o pessoal que hoje acusa o Guedes de estar dando dinheiro para bancos. O que acontece com a dívida pública? A dívida pública não tem como dar moratória, é a dívida no próprio país. Ao abaixar a taxa Selic, que já foi 14,25 lá na época da Dilma, veio caindo no governo Temer, e o Guedes agora pôs em 3,75, a gente passa a economizar bilhões, passa a ter uma economia de mais de 500 bilhões de juros para muito menos que isso. E aonde vem esse dinheiro? Esse dinheiro deixa de ser uma bola de neve de juros que faz a dívida pública brasileira crescer constantemente. Então, está economizando dinheiro com juros que pode ser usado para, por exemplo, investimento. A expectativa de alguns meses atrás era que com a taxa de juros baixa, a população pudesse consumir mais, financiar a casa própria e que as empresas brasileiras pudessem financiar para gerar o crescimento da economia real, geração de empregos, e com isso a economia brasileira se tornasse mais forte,
atraindo novamente investidores estrangeiros para que o dólar abaixasse posteriormente. Contudo, com o cenário da Covid, todos os países estrangeiros, todos os investidores estrangeiros correram para uma moeda mais forte, o dólar, diminuindo a demanda do real brasileiro. Finalmente, dentro de toda essa informação, aonde está a tecnologia? Na competitividade das empresas brasileiras. Para que elas possam ser eficientes o suficiente para entrar na disputa internacional, elas precisam de duas coisas. A primeira, educação, está no longo prazo, e a segunda, investimento em tecnologia, disrupção tecnológica e transformação digital. Porém, quase tudo que a gente tem de tecnologia é importado. Dólar alto, incerteza política, as empresas brasileiras estão pondo o pé no freio, no momento que elas mais precisavam investir. Usem esse momento, porque oportunidades futuras aparecerão, e se vocês estiverem preparados e investirem em transformação digital, vocês vão sair na frente. Porque em toda crise existe muita oportunidade para as empresas que estão preparadas.